Olá, bom dia. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Congresso Nacional derrubou os vetos à desoneração, ao arcabouço e ao marco temporal. Após negociações, o governo abriu mão de alguns vetos em troca de apoio para aprovar pautas econômicas importantes no Legislativo. Em sessão conjunta, parlamentares derrubaram uma série de vetos do presidente Lula a propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Em troca de apoio à reforma tributária e à medida provisória do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o Planalto precisou abrir mão de alguns vetos. Os dois textos devem ser analisados pelos parlamentares até a semana que vem. Um dos vetos derrubados diz respeito à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, como o têxtil e a construção civil. A desoneração da folha permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. No Senado, a derrubada recebeu 60 votos favoráveis e 13 contrários, e na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela rejeição do veto. Com a derrota do governo, a desoneração da folha será prorrogada até 2027. O atual modelo de desoneração perderia a validade em dezembro deste ano. O texto segue agora para promulgação. Outro veto analisado pelos parlamentares, um dispositivo do arcabouço fiscal que impedia o executivo de retirar despesas do cálculo para atingir a meta fiscal. Na prática, o executivo poderia usar essa brecha para retirar o PAC dos limites fiscais, o que facilitaria o cumprimento da meta. No Senado, o veto foi rejeitado por 63 votos a 1. Já na Câmara, o placar foi de 410 a 38. O texto também vai à promulgação. Outra derrota ao governo ocorreu durante a votação do veto de Lula ao trecho que estabelecia a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os deputados, o placar foi de 321 votos a 137 pela rejeição do veto. No Senado, foi de 53 votos a 19. Com a derrubada, passa a valer a tese de que os povos indígenas só terão direito à demarcação de terras que já eram ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988. O presidente Lula sanciona hoje a lei que vai garantir os direitos das vítimas atingidas por barragens no país. O objetivo é proteger a população que sofre com tragédias como as de Brumadinho e também a de Mariana. A lei determina que o empreendedor custeie um programa de direito a essas comunidades. Será considerada vítima de barragem quem sofrer perda da propriedade ou posse do imóvel, desvalorização dos lotes, perda de capacidade produtiva de terras ou fontes de renda de trabalho, entre outros. E mudando de assunto, olha só, a onda de calor fez o INMET emitir um novo alerta por causa das altas temperaturas. O primeiro aviso, emitido para 15 estados e o Distrito Federal, permanece válido. Nessa atualização, outras áreas, como regiões do Rio de Janeiro, foram incluídas. Vamos ver. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um alerta de onda de calor por causa das temperaturas acima da média em boa parte do país. O aviso inclui mais áreas do estado do Rio de Janeiro, inclusive a capital fluminense, e é válido até às 7 horas da noite do próximo domingo. Mas dessa vez o aviso é de menor intensidade. Com isso, o país terá 2 alertas de onda de calor vigentes, já que o anterior, emitido para 15 estados e o Distrito Federal, permanece válido. Esses locais têm inclusive a classificação de perigo, intensidade superior na escala do INMET. O termo onda de calor é usado quando há um aumento de temperatura de 5 graus Celsius com relação à média mensal. E quando há persistência desse padrão por 2 a 3 dias seguidos, o Instituto emite um alerta de perigo potencial, o chamado aviso amarelo, como válido para a cidade do Rio de Janeiro. Já quando há persistência desse padrão de 3 a 5 dias seguidos, o Instituto emite um alerta de perigo, o chamado aviso laranja, como que atinge grande parte do país ao longo dessa semana.
E por último, quando há persistência desse padrão por mais de 5 dias seguidos, o INMET emite um alerta de grande perigo, o chamado aviso vermelho. Em novembro, houve um alerta desse tipo. Ao longo desta semana, Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, pode registrar máximas de 40 graus. Em Campo Grande, a situação também é semelhante. A capital sul-matogrossense tem previsão de sol e poucas nuvens até o domingo, com a temperatura máxima em torno de 39 graus. Outro destaque fica para a região sul. Em Porto Alegre, a previsão é de 42 graus no domingo, com poucas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nos destaques internacionais, os Estados Unidos pediram que a China abandone sua política econômica que chamou de dirigista e injusta contra empresas estrangeiras. A secretária do Tesouro americano Janet Yellen falava em um jantar de gala em Washington, que comemorava o 50º aniversário de um comitê comercial binacional. No evento foi lida uma carta do presidente chinês Xi Jinping, na qual ele garantiu que a modernização de seu país também beneficiará empresas americanas. As empresas americanas têm reclamado do que veem como um ambiente de negócios injusto na China, com poucas proteções de propriedade intelectual e tratamento preferencial para concorrentes locais. De acordo com as denúncias, as buscas e interrogatórios realizados em nome da segurança nacional nos escritórios chineses de empresas americanas aumentaram este ano. A Hungria bloqueou um novo pacote de ajuda europeia de 50 bilhões de euros à Ucrânia. A medida veio um dia depois que Bruxelas decidiu iniciar negociações formais para a adesão com Kiev. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán impediu durante a madrugada, em uma reunião de cúpula de líderes europeus, um acordo sobre ajuda financeira para a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. A União Europeia havia aprovado um pouco antes a decisão histórica de iniciar negociações de adesão com a Ucrânia, mas fracassou na aprovação do pacote de ajuda de 50 bilhões de euros, cerca de 270 bilhões de reais. Sempre disse que se alguém quer alterar a lei orçamental e quer por várias razões, esta é uma grande oportunidade para a Hungria deixar claro que deve receber o que merece. Não metade, depois um quarto, mas tem que ficar com tudo. Orbán acrescentou que o veto seria retirado apenas em caso de liberação dos fundos do bloco destinados a seu país, que foram bloqueados por dúvidas sobre a vigência do Estado de Direito. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou durante a madrugada que os líderes do bloco devem voltar a abordar o tema em janeiro. Essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Até mais. Ótimo dia para você.